pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ter, então, a nossa aula 3, tá? Nós vamos falar sobre comunicação empresarial. Especificamente na aula de hoje, nós vamos falar sobre o texto, né? Como que é o texto empresarial, tá? Então, essa aula ela vai ter duas partes. Primeiro, nós vamos falar sobre a comunicação, né, como que é a linguagem do texto empresarial, e depois como que é a comunicação empresarial, né, de uma maneira mais geral, beleza? Bom, então vamos lá. Bom, então vamos lá. Estilo e linguagem do texto empresarial. Bom, assim como a redação oficial, tá? A qual nós também vamos ver, né, nas nossas aulas, o texto empresarial, ele precisa ter concisão. O que é concisão? É um texto que ele é mais resumido, tá? Só que esse resumo, ele não deixa faltar as informações importantes. Então, você resume as partes mais importantes, beleza? Então, eu tenho concisão, objetividade, clareza, coerência, né? Provavelmente vocês já me ouviram falando algumas vezes sobre esse conceito. Por quê, gente? A coerência, ela é um conceito chave dentro do estudo dos textos na língua portuguesa. Não existe texto sem coerência. A coerência ela é a espinha dorsal de qualquer comunicação. A coerência ela é a razão interna de um texto, tá? Sem coerência não há texto, certo? E linguagem formal e não rebuscada. O que seria aí uma linguagem formal, mas não rebuscada? Muitas pessoas confundem formalidade com um excesso de arcaísmo, tá? Utilizar palavras muito difíceis, né? Palavras aí muito complexas, né? Palavras às vezes esdrúxulas, né? Palavras que as pessoas não utilizam tanto. O que acontece? Você precisa fazer-se entender no seu texto, tá? Mas nem por isso você vai utilizar uma linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? É a linguagem da oralidade, a linguagem, e não que toda oralidade seja informal, tá? Mas eu tô falando aqui da oralidade informal, da oralidade do dia a dia, né? Daquela conversa ali que a gente tem com os nossos amigos, né? Com os nossos familiares, com as pessoas da nossa intimidade, certo? Que você pode utilizar gírias, né? Enfim. Bom, e aí a gente também precisa da correção gramatical, tá? Por quê? O meu texto ele precisa estar de acordo com as normas gramaticais, beleza? Bom, então, como eu disse a vocês, a concisão significa, então, expressar o máximo de informações com o mínimo de palavras. Portanto, você vai resumir a sua informação de uma forma otimizada, de uma forma inteligente, tá? Então, procura-se informar o que se deseja sem os subterfúgios, né? As fugas, os escapismos e os clichês. O que é o clichê? É o lugar comum, tá? Que marcaram o estilo brasileiro até a década de 70. Um exemplo.
Cientes de que essa justa pretensão será acolhida por Vossa Senhoria, firmamo-nos com estima e apreço muito atenciosamente. Então, isso é prolixo. O que é prolixo? É quando você fala muito, mas não quer dizer nada de substancial, tá? E antiquado. Gente, quem é que utiliza uma linguagem dessa hoje em dia? A gente não quer uma comunicação fluida e objetiva? Muito melhor, muito mais objetivo e respeitoso você utilizar atenciosamente. Pronto. Conciso e moderno. Certo? Vamos lá. Então, a objetividade. Objetividade se refere às ideias que são expressas. Em toda comunicação, há inúmeras ideias que permeiam a informação e todas elas estão direta ou indiretamente ligadas ao assunto. Então, ser objetivo é expor as ideias mais importantes, tirando do texto as informações que podem fazer o leitor perder o foco do assunto tratado. Então, você vai pensar ali as informações chaves, tá? Importante definir quais são as informações importantes, tá? Olha só. Tirando foto de algo que você quer mostrar para todos, né? Então, nós temos aí um objeto, né? E aí, uma pessoa na frente desse objeto, ela está tampando o objeto, tá? Olha só. Então, a clareza. Para obtenção da clareza, nós temos aí 2 procedimentos, segundo o linguista Rocha Lima, né, citado por Gold. Nós precisamos educar a nossa capacidade de organização mental e aprender a colocar convenientemente em execução o material idiomático. Então, para quem está emitindo a mensagem, ou falando, ou escrevendo, a ideia parece clara, certo? Só que essa ideia, ela também tem que estar clara para quem está recebendo, tá? Então, frases ambíguas, ou seja, que podem apresentar aí um duplo sentido, né, são um típico problema de falta de clareza. Então, para escrever com clareza, nós precisamos ter cuidado com o quê? Com a escolha das palavras e empregá-las em construções sintáticas simples, coordenadas de preferência, tá? Então, vamos falar aí, né, desse conceito, desculpe, tão importante que é a coerência, tá? Então, o conceito aí, né, tirado do dicionário, coerência do latim, coerentia, qualidade ou estado de atitude coerente, ligação ou harmonia entre situações, acontecimentos ou ideias, relação harmônica, conexão, nexo, lógica. Então, por isso que eu disse que é a razão interna do texto, tá? Então, se eu não tenho essa razão interna, eu não consigo estabelecer comunicação. Se eu não consigo estabelecer comunicação, a minha mensagem não é transmitida. Se a minha mensagem não é transmitida, logo eu não consigo construir um texto, tá? Então, a linguagem escrita exige um rigor e uma disciplina de expressão muito maiores do que a língua falada. Por quê, pessoal? Porque na língua falada, eu tenho um conjunto de fatores que ajudam a minha expressão. Olha para você ver, nesse momento aqui, no qual eu estou falando, eu tenho a minha voz, eu tenho a impostação da minha voz, a entonação, eu tenho a minha gesticulação, eu tenho a minha expressão facial, eu tenho até os meus acessórios, tudo aqui compõe a minha mensagem, tá? O meu texto só tem as minhas palavras. Claro, e todos os recursos que um texto pode me dar.
né? As figuras de linguagem, a pontuação, certo? Desculpe. E aí, o que que vai acontecer? Nós precisamos planejar um texto para que ele possa expressar adequadamente aquilo que nós desejamos, tá? Então, o texto, ele exige um planejamento muito maior do que, talvez, a fala, certo? O nosso nível de improvisação na fala é muito maior porque os recursos que nós temos na fala, a gente não os possui na escrita, tá? Nós vamos ter outros recursos na escrita, certo? Então, olha só, para obter a adequada conexão de sentido na relação entre as palavras, é necessário ater-se à significação de cada uma delas. Enquanto o encadeamento lógico do texto se faz principalmente mediante as relações de tempo, espaço, causa e consequência. Então, vamos falar da falta de coerência, tá? Vamos ver aqui. O réu foi condenado a 5 anos e 3 meses, não lhe sendo concedido, por isso, o beneplácito de um regime mais brando, devendo cumprir a pena em regime fechado. As penitenciárias de São Paulo não são adequadas e não oferecem condições satisfatórias, representando em análise última a falência do sistema carcerário. Então, qual que é a incoerência desse texto, né? O fato de o sistema carcerário de São Paulo ser precário e não ter relação com o quê? Com a pena, olha só, infligida ao condenado, tá? Então, a gente tem duas informações que estão o quê? Desconexas, certo? Outra. Fui ao cinema hoje, mas estou feliz. E o Kiko, né? O que uma informação tem a ver com a outra, tá? Essa conjunção adversativa aí, mas, ela vai criar uma expectativa semântica. Opa, olha só, essa palavrinha semântica aí é uma área da língua portuguesa, da linguística, responsável, tá? Pelo significado e pelo sentido das palavras, certo? Então, é nela que a gente estuda sinônimos, antônimos, palavras homônimas, tá? Palavras parônimas, certo? Então, concerto com C, concerto com S, certo? E aquela série de palavras que se parecem, mas não são, é ali, tá? Então, só para esclarecer aqui as coisas, concerto com C é um show musical, concerto com S é um reparo de algo que está danificado, tá? Então, olha só, eu tenho a expectativa de um sentido aqui de oposição. Tipo assim, fui ao cinema hoje, mas, sei lá, não estava com vontade, né? Apesar de, né, esse mas aí, ele dá essa ideia de oposição, de adversidade, enfim. Inadequada à ideia do quê? Que eu estou feliz. Por quê? A felicidade, ela dá uma ideia de quê? De positividade. Logo, essa positividade, ela não bate com a oposição da adversidade, do mas, que dá uma ideia que algo é negativo, contrário à ideia primeira, né, dessa primeira parte aqui, tá? Então, olha só, a conjunção mas cria uma expectativa semântica de oposição inadequada à ideia, por não haver lógica entre ir ao cinema e oposição a estar feliz, certo? Então, vamos lá para mais dois exemplos aqui. Em assunto sobre doença e beleza, o jornal publicou uma notícia que interessa principalmente as mulheres. O endocrinologista Vilmar Acúrcio, secretário-geral da SBME, diz que a melhora da celulite depende de uma série de técnicas associadas. E aí? Então,
olha só, a melhora da celulite depende de uma série de técnicas associadas. Quais são elas? Né? Então, assim, ficou uma frase solta, certo? Então, ficou uma coisa assim, sem uma certa lógica, tá? Outra frase, aqui, do então candidato José Serra, em artigo no jornal Estadão sobre o governo Lula. Assim, se me perguntassem qual é a maior carência do Brasil, hoje eu diria que é a falta de governo. Isso é uma incoerência, né? Sendo que a maior carência do Brasil e a falta de governo, né? Isso aí a conta não fecha, né? Porque um governo ele não pode ser considerado, né? Enquanto um órgão, ele não pode ser considerado um fator de carência de uma nação, certo? Vamos falar então, pessoal, né, do quinto item aí, que é necessário para um texto empresarial, tá? Que é o quê? A linguagem formal, tá? E evitar aí a linguagem informal, certo? E não rebuscada. Então, por que a linguagem usada empresarialmente deve ser formal? E por que não modernizá-la usando uma linguagem coloquial? Logo de cara, pessoal, o que acontece? As coloquialidades, elas vão passar por uma série de fenômenos linguísticos muito próprios dos fatores populares, certo? E isso aí vem e vai com as ondas. Por exemplo, as gírias, né? Muitas gírias, elas vão perdurar com o tempo, mas outras tantas, elas vão durar poucos meses. Agora, com as redes sociais, algumas duram assim, tem uma vida curtíssima, tá? O que acontece? O que vai dizer, né, linguisticamente, se algo vai ficar, né, se algo vai entrar para o léxico, se algo vai ser dicionarizado ou não? O tempo e a aderência dos falantes. Só que o texto empresarial, ele necessita de uma universalidade. Ele precisa ser entendido por todos, certo? Já que a coloquialidade, ela tem esse fator, né, de uma certa inconstância por acompanhar os fenômenos linguísticos típicos, né, da população, né, típicos do mudar da língua, fica muito complicado que os textos empresariais acompanhem todas essas vogas linguísticas, tá? Então, olha só, as situações linguísticas são muito complexas. Em um panorama sucinto das duas principais variações, temos as variações de uso regional, que se verificam na entonação, no vocabulário e em algumas estruturações sintáticas, caracterizando uma comunidade linguística dentro de um determinado espaço geográfico. E se a gente considerar que o nosso país tem um tamanho continental, ficaria complicadíssimo se nós não padronizássemos um texto, tá? Imagina uma troca de um texto entre um fornecedor de uma empresa do Nordeste com um do Sul, né? Utilizando cada um a sua determinada gíria regionalista. Ficaria muito complicado, né? Então, esse tipo é denominado dialeto.
As variações decorrentes de ajustes em função da situação contextual, o que é o contexto, gente? É a situação linguística, que é externa ao texto, mas que determina o uso daquele texto, tá? E do destinatário. Em consequência, podemos separar várias modalidades e níveis da língua. Escrita, falada, jurídica, dos economistas, dos internautas, etc. A essas variações, nós damos os nomes de registros. Vamos ver agora aqui uma esquematização mais ampla das diferentes variações linguísticas, tá? E das modalidades e níveis de línguas para que possamos operar com esses conceitos. Falada vulgar. Não existe preocupação com a norma gramatical. É normalmente utilizada por pessoas iletradas, ou seja, que não tenham recebido nenhum tipo de alfabetização. A fala, né, coloquial, uma fala despreocupada, né? A linguagem ali, ela é utilizada na conversação corrente, essa é a nossa língua do dia a dia, com algumas intromissões de gírias e expressões familiares, e um policiamento gramatical pequeno. Então, isso aí é a linguagem da maioria das pessoas, né, no dia a dia comum, tá? A fala culta, né? É uma linguagem fiscalizada gramaticalmente, utilizada em sala de aula, reuniões, palestras, sem fugir a uma naturalidade de expressão. Fala formal. Imita em tudo a escrita. Por isso mesmo, soa artificial. E aí, assim, a gente pode lembrar as falas de GPS, né? Umas falas mais robóticas, tá? E aí, agora vamos falar das escritas, tá? A escrita vulgar é utilizada por pessoas com baixa escolaridade, né? E contém vários erros. A escrita despreocupada, né? Vai ter aí um caráter híbrido. Híbrido é aquilo que é misturado, tá? Pois é utilizada por pessoas que têm escolaridade, mas em situações que não exigem ali uma atenção muito grande com a gramaticalidade, né? Como bilhetes informais ali, recados ali do WhatsApp, né? Correspondência íntima, enfim. Isso é muito comum, às vezes, né? Mensagens, né? Em redes sociais. Isso é muito comum. Escrita formal. E aí nós vamos ter uma preocupação com a gramática vigente, né? Com a norma culta da língua portuguesa. E vai ser utilizada na correspondência empresarial, na escrita acadêmica, né? Apresentações de livros. E a escrita literária, aí a gente já tem uma preocupação estética com a linguagem. É o quê? Uma preocupação artística com a linguagem, né? Vai respeitar as normas gramaticais, mas o que a gente tem aqui? Nós temos ali, o artista ele vai um pouco além, né? Ele vai quebrar alguns padrões para ter um efeito estilístico, tá? Unindo um conteúdo a uma forma que seja inovadora, certo? Bom, vamos falar aqui um pouco de correção gramatical, que é necessária ao texto empresarial, certo? E aí, nós sabemos que o texto empresarial, ele vai privilegiar a linguagem escrita formal, né? Porque, diferente das outras variantes, só esse tipo de linguagem, né, a linguagem formal, tem a preocupação com a correção e evita o uso de expressões informais, que são próprias ali do nosso meio, né, mais íntimo, né, nossos amigos, familiares, enfim. E ela possui, então, por isso,
né, passa uma imagem de quê? De credibilidade, né, ao texto e, obviamente, para a empresa, certo? Bom, a objetividade, né? Até meados dos anos 80, o texto empresarial tinha influência do quê? Do discurso político e valorizava o quê? Construções mais prolixas. E aí, como eu falei com vocês, o que é a prolixidade, né? É dar muitos volteios ali com a linguagem, tá? E esses volteios, eles não são objetivos, certo? Utiliza-se muitas palavras rebuscadas, né? Palavras que não têm um uso tão comum, com vocabulário sofisticado. E, gente, olha a maldade. Essas palavras, elas são utilizadas no discurso político exatamente para confundir a cabeça dos eleitores, tá? Se a gente pensar aí que, infelizmente, grande parte da população na década de 80 ainda não era uma população cuja intelectualidade era elevada, tá? Então, muitos políticos utilizavam dessa retórica para ganhar votos, certo? Então, a partir de 85, com o início da globalização do mercado, os textos foram influenciados pelo estilo americano, que é um estilo mais pragmático, tá? Então, nós vamos ter o quê? Um texto que preze mais pela praticidade, um vocabulário mais simples e frases mais curtas e diretas. Bom, então, o que é a objetividade? Textos sem subterfúgios. O que é subterfúgio? Fuga, tá? Sem excesso de palavras ou ideias. Então, quais que são as técnicas para a gente atingir a objetividade? E aí, como que você faz isso? Fazendo um plano de texto, tá? Antes de você escrever ali o seu texto, né, a sua carta, enfim, você pode colocar em tópicos, certo? Porque isso te ajuda muito na hora de redigir ali o seu texto, né? Então, primeira coisa, identificar a ideia principal, né? Vai ser a sua temática. Segundo, ideias secundárias. Terceiro, verificar quais ideias interessam ser expressas e quais precisam ser dispensadas. Bom, pessoal, então, essa foi a nossa conversa de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham aí, né, entendido como deixar aí o seu texto mais claro, mais objetivo, beleza? E aí, na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre o que é a comunicação empresarial de uma forma mais ampla, ok? Então, é isso, gente. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.